Oi, gente, grande dia. Não só Jair Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público, pela funcionária fantasma, mas agora o Deltan Dallagnol foi condenado pelo STJ a desembolsar uma indenização ao ex-presidente Lula em razão daquele PowerPoint dele que ele faz a sugestão de que Lula seria um líder de um quadrilhão do PT sem nenhuma prova para isso. Ele fez isso manchando a imagem de Lula, sem apresentar nenhuma evidência, e vale a pena lembrar que o que ele fala no PowerPoint não está presente nem mesmo na denúncia formalizada pelo Ministério Público Federal. O Superior Tribunal de Justiça, por 4 votos a 1, decidiu favoravelmente a ação movida por Lula. O voto do relator, Luiz Felipe Salomão, foi acompanhado pelos ministros Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. Apenas Maria Isabel foi contrária, né? Durante o julgamento, Salomão lembrou exemplos de processos semelhantes, inclusive no estado de Washington, nos Estados Unidos, onde a prática similar à usada por Dallagnol foi reprimida. É uma tentativa de intimidação, um deslize funcional. Por isso, voto pela caracterização do ilícito por danos morais e fixação de indenização. A divulgação da denúncia deve ser espelho do seu teor. No caso do exame, revela-se adequada, evidenciando o abuso do direito de conduta do recorrido, a caracterizar o recorrente como comandante, olha só o absurdo, comandante máximo do esquema de corrupção, maestro da organização criminosa, assim como anunciar a imputação de fatos que não constavam na denúncia. Se na peça não foram incluídas adjetivações técnicas, é evidente que a sua anunciação também deveria resguardar-se das qualificadoras. Ou seja, ele fez acusações completamente infundadas, não é? De Lula sendo um líder de um grupo criminoso, se isso nem consta da acusação formal, e agora ele vem ficar indignado. Vamos ver o vídeo dele indignado para a gente se distrair um pouco? Olha só, ele chateadinho. Com o sistema de justiça, os meus advogados estão estarrecidos. A quarta turma do STJ me mandou indenizar Lula em R$75 mil por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso. Você acusou ele de ser líder de organização criminosa sem provas. E essa acusação não constava dos atos da denúncia do Ministério Público. Portanto, Deltan, é óbvio que você seria condenado a dar uma indenização por danos morais. Mesmo para uma pessoa que não é advogado, isso é bem óbvio. Mas, enfim, que existia uma grande chance de você ser condenado, né? Mas, enfim, vamos continuar ouvindo ele porque é distraído. Que ele praticou um crime é desabonador, mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em 2 instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E brasileiros, entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune, e nós pagamos o preço da corrupção. Quem ainda nesse país vai ter coragem de fazer o seu trabalho, de investigar, de punir? Talvez pessoas que façam acusações que tem nos atos da denúncia formal. Talvez pessoas que não inventam histórias sobre políticos por motivos políticos e para ganhar dinheiro, como você fez, Deltan, né? Porque a gente sabe que você ganhou uma boa parte de dinheiro com a Lava Jato, em palestras, em outros contratos, não é? Então, talvez pessoas que levam seu trabalho a sério e levam com seriedade, talvez essas pessoas possam combater a corrupção. Mas gente que quer lucrar, gente que quer se candidatar a deputado, como é seu caso, né? Talvez esse pessoal seja punido mesmo, né? Talvez gente que quer usar isso como trampolim político, talvez eles sejam punidos. Talvez gente que levanta acusações infundadas sem provas receba punição. Que bom que o Brasil está punindo pessoas que fazem acusações infundadas e sem provas, porque não tinha prova nenhuma que Lula era esse líder e você não apresentaram prova nenhuma em relação a isso. Mas enfim, vamos ouvir até o final para se distrair. Criminosos poderosos, de informar isso à sociedade, depois dessa decisão do STJ de me condenar por eu ter apresentado o conteúdo da acusação à sociedade, uma acusação, aliás, pela qual ele foi condenado em 3 instâncias, e depois a acusação, a condenação só foi anulada por uma filigrana,
por uma questão processual pelo STF. Não, ela não foi anulada só por uma filigrana, não, viu, Deltan? Os processos do Lula, vários deles foram anulados porque não teve a mínima imparcialidade do juiz, porque o juiz combinava com você a sentença, não é? Eu não vou mais ficar ouvindo essa figura, não, porque não dá. O juiz combinava com você a sentença, o juiz combinava com você os detalhes, o juiz te orientava, Deltan. Foi por isso que muitos dos processos do Lula foram anulados, foram cancelados. Porque não existia... E também porque existia uma carência de provas, porque se as provas fossem robustas, quando o processo vai para o início, ele teria sido reiniciado. Mas outros procuradores olharam para as provas e disseram, olha, essas provas aqui não são muito boas, não. Não vale a pena. Não são evidências fortes. Não são evidências robustas. Mas por que elas pareciam robustas para você e por que elas pareciam robustas para o Moro? Porque vocês tinham interesses econômicos e interesses políticos. Todos dois seguiram carreira política. Todos dois ganharam muito dinheiro com a Lava Jato. E agora, quem sabe, talvez, um pouco desse dinheiro seja recuperado pelo Estado para reparar, e isso nunca vai ser reparado, o dano que vocês fizeram à democracia brasileira. Porque vocês retiraram da disputa eleitoral um candidato naquela eleição. Poderia ter ganho, poderia ter sido derrotado, nunca nós vamos saber. Mas fazer isso da forma como vocês fizeram, corrompendo o sistema de justiça, é uma coisa para a qual todas essas punições são pequenas diante do que vocês fizeram. Muito pequenas. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, eu peço que você divulgue o nosso trabalho e, quem sabe, se inscreva no nosso curso sobre George Orwell. Alguém que fazia uma crítica moral àqueles que se apoderavam do poder do Estado. Ele fez uma forte crítica moral àqueles que se apoderaram do poder do Estado para produzir injustiças. E nós temos aqui no Brasil exemplos recentes, com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que felizmente estão começando lentamente a pagar um pouco pelo que fizeram, mas nunca vão pagar suficientemente, porque o dano que eles fizeram ao Brasil tem, por exemplo, mais de 600 mil mortes de Covid na conta. Sim, porque se o presidente fosse outro, não resta dúvidas. Não resta dúvidas. O negacionismo científico que o Bolsonaro apresentou não seria a prática de um Lula, por exemplo. E com certeza, muitas dessas vidas que foram perdidas teriam sido salvas. E não teriam sido perdidas. Muitas. Quantas nós nunca vamos saber. Mas o negacionismo bolsonarista, as aglomerações sem máscara, o combate ao lockdown foi responsável por muitas dessas mortes. A inação do Ministério da Saúde foi, para não falar da destruição dos direitos trabalhistas, venda das riquezas brasileiras e muitas outras coisas danosas que o governo Bolsonaro fez numa escala e numa virulência que nenhum outro governo teria feito. Mas enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.